Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do PestCast, o melhor podcast de 2021. Eu sou a Elidiele e serei sua apresentadora esta noite. E eu estou aqui acompanhada pelo Pedro. Apresente-se, Pedro. Boa noite, Lidiele, e boa noite, meus caros ouvintes. Na edição de hoje falaremos um pouco sobre a religião. Mas antes, vamos fazer um minuto de silêncio para as vítimas da Dios Mio, que já ceifou mais de 1 milhão de vidas desde a sua chegada ao planeta Terra e outras colônias em nosso sistema solar. A bactéria foi descoberta durante a escavação de cavernas em Marte e desde então ela veio se espalhando em grande velocidade pela população humana, infelizmente. Chega de falar de coisa ruim e vamos falar de coisa boa. Sobre o programa de hoje. Nessa edição contaremos com a participação especial de Agostinho de Hipona, um filósofo e teólogo que viveu durante o século 4 e 5. Bem antigo, não? É, realmente. Ele é popularmente conhecido como Santo Agostinho, e hoje nós discutiremos com ele sobre o declínio da religiosidade, ocasionado por uma das mais antigas batalhas, que é ciência versus a religião. Esse combate feroz ocorre desde a antiguidade, e ele trouxe diversas consequências para nossa sociedade atual. Pessoalmente, eu acho e até prefiro que a ciência ganhe essa disputa. E você, Lid? Olha, eu também prefiro a ciência, mas a religião ainda é uma peça muito importante em nossa sociedade. Esse combate feroz ocorre desde a antiguidade, e ele trouxe diversas consequências para nossa sociedade atual. Pessoalmente, eu acho e até prefiro que a ciência ganhe essa disputa. E você, Lid? Segundo pesquisadores, os principais motivos que levaram a essa crise da religiosidade são a atual crise sanitária que está passando, porque está enfrentando uma bactéria totalmente desconhecida, que até então causou inúmeras mortes e sofrimentos. Ainda, segundo os especialistas, o avanço científico e tecnológico também auxiliou a distanciar a população de sua fé, que agora crê apenas no avanço e prosperidade, impulsionado pela capital, que agora rege todos os fatores de nossas vidas em sociedade. Além disso, a exposição de grandes escândalos da igreja, que demonstraram diversos crimes sexuais cometidos tanto pela alta quanto pela baixa hierarquia do Vaticano, criaram um grande sentimento de afastamento dos reais fundamentos da fé, fazendo com que muitos indivíduos abandonassem a igreja e outras instituições. Mas, Pedro, a Igreja Católica já não estava passando por problemas antes? Obrigado por lembrar, Lidiele, mas sim, desde 25 anos atrás, com o advento das próteses cibernéticas, muitas pessoas começaram a instalá-las em seus corpos. Ato que a igreja foi fatalmente contra. Mas com o tempo, essa prática e modificação foi se espalhando muito, e hoje cerca de 52% da população mundial apresenta alguma modificação corporal cibernética, fazendo com que muitos deles tenham deixado a igreja por conta do preconceito sofrido por eles. Bom, agora que contextualizamos vocês, vamos à entrevista. Que além de entretenimento, também tem informação. Agora vamos para um breve intervalinho comercial e já já voltamos. Não saia daí. Voltamos agora a apresentar o nosso PestCast. Antes de iniciarmos a entrevista com Agostinho, vamos dar uma breve explicação de como o nosso programa funciona. E além disso, vamos falar um pouquinho sobre a viagem no tempo. Então, como vocês já devem saber, nenhum ser vivo consegue viajar no tempo. Por isso, nós enviamos avatares para o passado. Esses avatares são corpos sintéticos projetados para se assemelharem ao pessoal da época, ou seja, durante o período medieval, com os feudos e grande influência da igreja. Caso queira conhecer um pouco mais sobre esse período histórico, recomendamos que assista a nossa outra edição desse programa, que é o De Cara com os Reis. Nós enviaremos nossos avatares para o passado, que serão controlados remotamente por nós aqui, do presente. E assim poderemos ter uma conversa normal com o nosso convidado. Antes de iniciarmos a conversa, nossa produção já tinha marcado uma conversa com o santo, em uma sala na pequena cidade de Ipona, onde ele habitava enquanto ele vivia. Bom, com nossos avatares, entrevistaremos Agostinho, que nos falará um pouco sobre as suas teorias e crenças. Além disso, nós faremos perguntas sobre a sua opinião do declínio da igreja e fé versus razão, que é um assunto recorrente naquela época e na nossa também. Com isso, esperamos que vocês aproveitem a viagem e a nossa conversa. Chegamos?
Onde está o Agostinho? Acho que sim, lá vem ele. Bom dia, irmãos. Como posso ajudá-los? Bom dia, bispo. Nós somos jovens nobres que viemos ao senhor em busca de esclarecimentos acerca da fé e de suas teorias. Pois não, meus filhos. O que gostariam de saber primeiro? Nós gostaríamos de saber quando o senhor começou seus estudos sobre a filosofia. Não me recordo muito bem de quando eu comecei, mas eu despertei meu interesse pela filosofia e teologia durante algumas leituras das obras de Cícero, quando eu lecionava retórica. A partir daquele momento eu passei a ler e compreender mais sobre suas obras, em especial as obras de maniqueísmo. Vocês conhecem? Sim, conhecemos. Cícero trabalhava com ecletismo, um movimento filosófico grego, não é? Que propunha a visão de um mundo mais pluralista. O maniqueísmo é uma filosofia religiosa que dissertava sobre a dualidade do universo, voltada mais para a diferença entre o bem e o mal e as batalhas que os mesmos travavam. Bom dia, irmãos. Como posso ajudá-los? Eu sei apenas o básico, apenas o que estudamos no colégio. Colégio? Mas o que seria isso? Nada não, mas nesse período você passou a lecionar em Roma e Milão, correto? Sim, viajei muito para essa região quando buscava novas formas de pensar. Então encontrei o ceticismo e o neoplatonismo. Me aprofundei muito nesse último, sabe? Então encontrei a iluminação divina, em pregação do Santo Ambrósio, o bispo de Milão. Então me converti e entrei para essa vida religiosa por completo. O senhor se arrepende de abandonar a lógica e a filosofia para se dedicar à fé? Não, meu jovem, eu nunca abandonei a lógica. Para mim, a filosofia é um meio melhor para se pensar, para melhor compreender a fé. Mas a fé não se coloca no lugar da inteligência. A fé incentiva a inteligência. O pensamento também é uma condição para que exista a fé. O conhecimento também não elimina a fé, ela se torna mais forte através da inteligência. Então, podemos conceituar da seguinte maneira: a fé procura e a inteligência localiza e descobre. Então, você acredita que a fé e a ciência não se anulam? Elas se complementam. Assim, as duas atuam para explicar os fenômenos naturais, uma buscando amparo na outra? Isso, exatamente. Falando sobre o bem e o mal, tem como você explicar melhor um pouquinho dessa sua teoria? Minha teoria explica que há o bem e o mal em todos nós, e que depende de nós mesmos controlar o mal que nos habita. O nosso bem está presente em nossa alma, e o mal está presente em nosso corpo material. Assim, Deus projetou nossa alma para reinar sobre o nosso corpo. Mas muitas pessoas não conseguem controlar seus próprios desejos carnais. Assim, o mal assume o controle da alma e os indivíduos cometem pecados carnais, abusando do seu livre-arbítrio. O senhor defende a supremacia da alma em relação ao corpo, correto? Sim, a alma, quando em harmonia com Deus, traz a paz e liberdade. Nós devemos ser livres dos pecados e seguir o amor e a vontade de Deus. Então, segundo a fé, todos nós deveríamos nos submeter à vontade de Deus? Correto. Deus é o nosso mestre interior e o que nos influencia no mais íntimo de nossa alma. Então, servir a Deus não é abdicar de sua vida, mas sim realizar o bem ao próximo e a si mesmo. Com isso, alcançaremos a graça de Deus e seremos salvos. Mas para isso, não devemos seguir nossas vontades e impulsos, que não estão ligadas ao nosso intelecto, mas sim às vontades corporais. Segundo essa visão, quando um homem se torna pecador? Veja bem, meu filho, todo homem nasce pecador e influenciado pelo seu desejo corporal. Mas para nos livrar desse pecado, todos nós devemos nos esforçar para evitá-los e aceitar Deus e a sua iluminação. Então, um homem pode achar a redenção. Sim, quando ele passar a negar seus desejos e seguir a Deus. Bispo Agostinho, você é conhecido por cristianizar algumas teorias de Platão. Você poderia explicar como você converteu uma teoria filosófica e científica para uma teoria mais religiosa, que é extremamente aceita? Pois bem, meu filho, eu consegui relacionar a percepção de verdade de Platão com o alcançar o bem e a iluminação divina.
Pois para alcançarmos a verdade verdadeira, ou seja, o mundo das ideias, precisamos obter um grande autoconhecimento que nos auxiliará a chegar a essa verdade. Assim chegaríamos a Deus e à verdade das coisas. Da mesma forma que os olhos precisam da luz para enxergar, a alma precisa da iluminação para enxergar a verdade eterna. Muito interessante. O senhor acha que mesmo em um futuro distante, a fé e Deus continuarão existindo? Mas é claro, Deus está fora de nossas concepções de tempo, pois Ele o criou. Não importa se é presente ou passado, Ele sempre estará presente. Ele é imutável e eterno. Ao contrário de nós, humanos, que somos mutáveis e nosso tempo varia e estão conectados à nossa alma. Então, para você, Deus existe antes mesmo da criação, pois ele se encontra fora do tempo? Isso, exatamente. Enfim, nosso tempo está acabando e precisamos ir. Agradecemos muito a conversa e seu tempo, além dessa oportunidade incrível de podermos falar com o Senhor. Não há de quê. Gostei muito de nossa conversa. Espero ter conseguido sanar as dúvidas de vocês. Agora peço perdão, mas preciso me retirar para preparar para conduzir a missa de amanhã. Adeus, Agostinho. Eita, já voltamos? Nossa, sair do Avatar sempre me dá um enjoo. Voltamos sim, Lid. Ai, então, como vocês puderem acompanhar em nosso podcast, abordamos uma nova visão sobre a fé e a ciência de uma forma mais arcaica, mas ainda assim muito esclarecedora. Em nossa conversa, Agostinho disserrou sobre a fé e a ciência, mostrando que ambas andam juntas, elas atuam completamente uma à outra. É muito interessante. Mesmo, Lidiele, segundo Agostinho, a fé e a ciência tentam esclarecer algumas questões da vida, e algumas teorias científicas podem ser interpretadas e levadas para o lado religioso. Assim, poderíamos retirar algumas interpretações diferentes das teorias, e até mesmo dos aspectos da nossa vida cotidiana. Bom, espero que a nossa conversa tenha ajudado você, telespectador, a analisar e interpretar de novas formas a religiosidade e assim julgá-la da maneira como você achar necessário. Vale salientar que, segundo as teorias de Agostinho, nossa sociedade está se rendendo cada vez mais aos nossos desejos carnais. Ou seja, nós estamos nos afastando ainda mais da iluminação divina, assim nos impedindo de encontrar a verdade absoluta, além de nos afastar de Deus, nos fazendo pensar que tal não existe mais entre nós. O que deixa um questionamento para você. Você é movido pelos seus desejos básicos e corpóreos, ou é movido pelo seu código moral e pelo bem? Além disso, o que vocês acham da guerra de religião versus ciência? Depois desse bate-papo esclarecedor que tivemos com o Agostinho, nos envie sua opinião através de nossos canais de comunicação. Enfim, isso é tudo por hoje. Esperamos vê-los na próxima edição do PastCast. Tchauzinho!